engrandecer o teu nome, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus. Muito obrigado por cada um que aqui já chegou, por aqueles que não podem estar aqui, Senhor, mas que o Senhor possa assim o abençoá-los, que o Senhor assim possa, ó Deus, estar derramando da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe toda a nossa adoração, pois estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, ó Pai, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Nos ensina a cada dia a ser um adorador, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra lá em Salmo 126. Salmo 126, e eu gosto muito desse salmo. E eu estava meditando nele. E fala que Deus é louvado, porque retirou, né? Tirou o povo do cativeiro, tirou o seu povo do cativeiro ali, né? O povo de Israel. E eles se alegraram ali pelos feitos do Senhor ali, né? Por ter sido libertado ali daquele cativeiro. Porque um dia estávamos no cativeiro também. Mas hoje nós estamos aqui louvando a Deus, engrandecendo o nome dEle, né? Reconhecendo a grandeza dEle e reconhecendo o que Ele já fez por nós. Vamos ler. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus. Né? Glória a Deus, como eu falava, né? Um dia estávamos no cativeiro, estávamos cegos, perdidos, e hoje nós estamos alegres, contentes, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe para a verdadeira luz e fez grandes coisas na nossa vida. Foi tirar a cegueira dos nossos olhos, né? Foi nos se revelar a cada um de nós. Então, esse Salmo 126 é uma canção de alegria, de celebração e de esperança. E nessa noite nós estamos aqui alegres, celebrando com a esperança no Deus Todo-Poderoso, né? Oh, glória a Deus, pelas maravilhas que Deus fez no passado e que continua fazendo, né? E essas maravilhas que Deus operou no passado, que Ele venha nos inspirar a buscar mais a Ele, ainda mais. Né? Precisamos lembrar de quem éramos e de quem somos hoje, para que possamos buscá-lo cada dia mais, com fervor, em adoração. Independente do lugar, independente das circunstâncias, independente da situação, né, que possamos ser fonte abundante para a vida amanhã, né, que tudo isso que passamos aqui e podemos ainda assim o adorá-lo, que isso venha a ser fonte abundante nas nossas vidas para o amanhã, né, que venha a ser combustível para continuar adorando a Ele, né, glória a Deus. E lá no verso 5 e 6 diz: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria, e aquele que leva a preciosa semente andarão chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os
os muros. Então, a semente com lágrimas é o começo, né, de uma colheita abundante. A semente com lágrimas. Muitas vezes estamos aqui, irmãos, com lágrimas, semeando, né? Estamos semeando, mas temos tribulações, temos dificuldades, passamos por algumas adversidades, mas sabemos que tudo isso não é em vão, né? Sabendo que isso é só o começo do que Deus pode fazer amanhã, do que Deus vai fazer amanhã. Uma vida abundante na presença do Senhor, uma vida eterna, uma vida de paz e de segurança que Ele dá e vai continuar nos dando, né? Então, glória a Deus por isso, porque cremos nesse Deus e é nesse Deus que vamos adorá-lo aqui. É para isso que estamos aqui. É para isso que o Senhor nos levantou. Então, vamos nos alegrar nesta noite e render toda a nossa adoração, né? Como foi aprendido na escola dominical. Como devemos adorar o Senhor? A adoração, ela nos faz contemplar o Senhor. A adoração, ela traz contemplação, traz beleza, traz grandeza, traz poder. E nessa noite o Senhor nos levantou para adorá-lo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor dura, a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E nesta noite nós nos alegramos, assim como aquele povo que foi tirado do cativeiro ali, ó Deus. Ó Deus, se alegraram, Senhor, pelos teus feitos. Nós nos alegramos, Senhor, porque o Senhor já fez em nossa vida. O Senhor já continua fazendo em nossa vida e nós nos alegramos por isso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou. Um dia o Senhor morreu na cruz do Calvário por nós, ó Pai, para que hoje estivéssemos aqui. O nosso coração se alegra, Senhor, em poder te adorar, em poder te exaltar, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos ensina a sermos adoradores de verdade, Senhor. Adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, Senhor. Ó Jesus amado, continua em nosso meio, Senhor, recebe como cheiro suave nas tuas narinas, ó Pai, cada palavra, cada adoração, cada louvor, Senhor, feito e proclamado aqui neste lugar, Senhor. Ó Espírito Santo, nos ajuda, Senhor. Continua conosco, Senhor, falando aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. E eu convido a nossa irmã Laís, ela vai estar adorando ao Senhor. Enquanto adoramos, né, com os nossos lábios, vamos adorá-lo também com os nossos dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Eu convido o diácono Luciano para se recolher os dízimos e as ofertas. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. O Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida. Quando você pensa que está demorando, né? Quando você pensa que não vai se realizar, o Senhor, Ele diz nessa noite que para tudo tem seu tempo, né? E na hora certa Ele vai fazer cumprir. Amém? Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas,
acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluias, o nosso Deus é fiel em nossa vida e na hora certa, no momento certo, Ele vai fazer cumprir suas promessas. Amém, eu agradeço a oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, soberano e eterno Deus e amado Pai. Eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por mais uma vez aqui na tua casa, mais um dia, Senhor, mais uma noite, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor, porque tu és merecedor, Senhor, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que abençoe a cada um aqui que se encontra, Pai, e que vai derramando da sua graça sobre cada um, Pai. Quero te agradecer, Senhor, por cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Agradecer por aqueles que não puderam dizimar.
e nem te ofertar, Senhor. Mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, que aqui se encontra. Muitos a gente nem sabe se comer alguma coisa hoje, mas tu és grande para suprir as necessidades no tempo e na hora certa, Senhor. Senhor, traz mais dizimistas para a tua casa, traz mais trabalhadores, Senhor, para trabalhar na seara, pois tu sabes, Pai, que a seara é grande, precisa de trabalhadores, Senhor. Pai, é isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vinícius colocou aqui, a Igreja de Deus, 139 anos no mundo, desde o 19 de agosto de 1886. 70 anos no Brasil, glória a Deus, né? Proclamando o Evangelho, falando do amor de Deus e ganhando almas para Jesus. Trabalho lindo, maravilhoso, né? E a gente vê que o inimigo, ele não fica satisfeito com isso, né? Mas nós somos vitoriosos, porque chegar todo esse tempo proclamando o Evangelho e falando do amor de Deus é bênção do céu. E mais um ano de vida, a igreja está de parabéns, né? O povo de Deus está de parabéns. Glória a Deus. E eu quero ainda... Vamos continuar em espírito de adoração e eu quero convidar nossa irmã Paula também para adorar o Senhor juntamente com toda a igreja. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Teus planos pode se frustrar, não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, Jesus. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Que pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Ninguém
te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, Jesus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Ninguém impedirá. Hey. E se passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. E se passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Não temas, filho meu. Não temas, filho meu. E se o teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando a ordem para o vento. Ele é o dono de tudo, ele é o dono do tempo. Ele é, somente ele é tudo dele, é tudo por ele. Ele está contigo. E ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar. Mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia, santo é teu nome, Jesus. Louvado e engrandecido, Senhor. Exaltado, ó Deus, seja o teu nome, ó Deus. Aleluia, aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus, tu és maravilhoso, Pai. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas em nossas vidas. Nós cremos, ó Deus, no teu poder, Senhor, na tua glória, Pai. Oh, Pai, muito obrigada, Senhor, por falar, Senhor, aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que tu estás conosco, Pai, em todo o tempo, Senhor. E que nenhum dos nossos planos, Senhor, pode ser frustrado, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua presença, Senhor, aqui neste lugar, Senhor. Por falar a cada coração nesta noite, Senhor, através de cada louvor, Senhor, de cada adoração a Ti, Senhor. Recebe, Senhor, dos céus, ó Pai, cada louvor entoado aqui nesta noite, ó Pai. Toda honra e glória, Senhor, seja dada a Ti, Senhor, hoje e eternamente, ó Pai. Que nós possamos Te louvar, Te engrandecer, ó Pai, dizer o quanto Tu és maravilhoso e bondoso, Senhor, misericordioso em nossas vidas, ó Pai. Como é bom, Senhor, estar aqui, Senhor, para sentir, Senhor, que o Senhor está em nosso meio, para sentir o Teu Espírito Santo reinando sobre nós, ó Pai. Ó Deus, quão bom seria, Senhor, que todos pudessem estar aqui, ó Deus, sentindo essa alegria, Pai. Mas que o Senhor venha renovando forças, que o Senhor venha renovando essas vidas, ó Deus, dando sede e vontade, Senhor, de estar na Tua presença, Pai. Toca nessas vidas, ó Deus, alcança, Senhor, essas famílias, ó Pai, que se encontram afastadas, ó Deus, da Tua casa, por alguma razão, ó Pai, o qual não sabemos, mas o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas. Vai alcançando, Senhor, essas vidas, vai abençoando, ó Deus, para que eles possam voltar ao Teu lar, ó Deus. E assim também aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem verdadeiramente, Senhor, que tenha vontade, Senhor, de Te servir, que tenha vontade de Te buscar, ó Pai. Abençoa, Senhor, essas vidas, ó Deus. Toca nesses corações, ó Pai. Faz com que a Tua palavra, Senhor, seja germinada nessas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti, orando e agradecidos, ó Deus,
porque nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. Nós cremos no Teu amor, Senhor, no Teu perdão para cada um de nós, ó Deus. Perdoa, Senhor, a cada um, Senhor, por suas falhas, por seus erros, ó Deus, pelos seus pecados, ó Deus. Assim, Senhor, eu já te agradeço, Senhor, e crendo, ó Pai, nos nossos planos, Senhor, e crendo, ó Deus, nas Tuas promessas sobre as nossas vidas e neste lugar, ó Deus, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor fará maravilhas aqui, ó Deus, através de cada um de nós, ó Pai, que nós possamos ser tocados, ó Deus, nesta noite, pelo Teu Espírito Santo, nos libertando e nos renovando, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, e eu agradeço pela oportunidade. E desde já também, né, é um privilégio a gente fazer parte dessa história, né, esses 139 anos, e que Deus nos abençoe para que possamos viver mais ainda, né, e que vidas sejam rendidas aqui neste lugar, que vidas entrem por essas portas, através das nossas vidas, e que Deus abençoe cada um, né, e também parabenizo o nosso pastor, né, que está à frente dessa obra aqui, que Deus lhe conceda muitos e muitos anos aqui neste lugar e que vidas também possam ser atendidas através do nosso pastor. Amém? Oh, glória! Jesus faz assim, né? Como é maravilhoso poder sentir a presença dEle, ouvir a voz, né? Então, nós louvamos a Deus por isso. E eu convido o grupo de louvor, que também está com a oportunidade nessa noite. Vamos continuar em espírito de adoração. Aleluia! Para que Deus continue falando aos nossos corações. Glória a Deus. Ministério de Louvor, Eclésia, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite, de estarmos na presença do Senhor, sabendo que Ele está neste lugar, movendo os nossos corações. Podemos sentir a Sua presença neste lugar, falando através de cada oportunidade, através de cada louvor. E verdadeiramente nós estamos com os nossos corações agradecidos por esses 139 anos. Nós não poderemos estar aqui na terça-feira, então sim, comemoramos hoje e agradecemos o Senhor, né, por esses 139 anos de história que a Igreja de Deus em tantos países está, que é fruto de orações, é fruto de pessoas que se dedicaram para seguir em frente, ouviram o chamado do Senhor, escutaram, né, o chamado de Deus e assim obedeceram. E assim devemos ser todos nós para continuar seguindo, fazendo história e louvando o nome do Senhor para a glória do nome dEle. Porque tem muitas almas ainda que serão alcançadas. Tem muitas almas que ainda serão libertas através do poder da palavra do Senhor. Enquanto Ele não volta, nós estaremos aqui para a glória do nome dEle. Vamos adorar ao Senhor dizendo quão lindo este nome é. Vamos declarar que o nome dEle é lindo, que Ele é Senhor das nossas vidas. Aleluia. Que Ele deixou os céus, veio até aqui, veio estar conosco. Aleluia. Que Deus é esse que deixa o seu trono de glória para vir se fazer homem e estar aqui conosco. Então vamos adorar o Senhor declarando isso nesta noite.
Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Deus está vivo, Deus está em nosso meio. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. poderoso esse nome é. Nome de Jesus, poderoso esse nome é. Nome de Jesus, poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Oh, aleluia! Nós declaramos o teu nome nesta noite, Senhor, porque o teu nome é poderoso, no teu nome há poder. Oh, Senhor, não existem situações difíceis ou impossíveis, aleluia, que resistam o poder do teu nome, que resistam o teu poder sobre as nossas vidas, Deus. Oh, Deus, nos ajuda a cada dia a declarar o teu nome em nossas vidas, em nossa família, em nossa casa, na nossa igreja, neste bairro, Senhor, porque poderoso o teu nome é sobre nossas vidas, e nós declaramos o teu nome neste lugar. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele é fiel, amém? Ainda que sejamos infiel, Ele permanece fiel. Deus, Ele é fiel, e nós continuaremos seguindo o chamado do Mestre. Que você possa dizer nesta noite: eis-me aqui, porque um dia esta luz brilhou em nosso coração, ela acendeu em nós, e agora nós podemos dizer que nós estamos perante a sua presença, dizendo: Senhor, aonde o Senhor quer me usar? Senhor, eu fui chamado também para adorar, não importa a área, a situação, como nós aprendemos aqui nesta manhã sobre adoração.
seja no serviço na casa do Senhor, seja elevando as nossas vozes em adoração. Aleluia. E nesta noite vamos ficar de pé. Vamos declarar ao Senhor, com a nossa vida, com o nosso corpo, os instrumentos aqui. Aleluia. Com cada vida que está aqui neste lugar, vamos declarar isso para o Senhor. Senhor, eis-me aqui. Estou disponível na tua presença. Aleluia. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. A tua luz acendeu meu coração. Eu pude ver em meio à escuridão tua presença, tua fidelidade, graça e amor me levantaram outra vez, me deram forças e prosseguirei. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ao lado. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Aleluia. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Aleluia. Nós dependemos de Irei ti, contigo onde quer que fores, meu Senhor. O teu chamado cumprirei na alegria ao lado. E toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito, aleluia, me consola. é dele que vem a nossa força, é dele que vem a tua força. Se é na fraqueza do meu ser que manifesta teu poder, eis-me aqui, dependo de ti, preciso de ti. Aleluia. E você pode adorar o Senhor nesta noite. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque sem ti não estaria aqui. Declare. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. O Senhor é a glória, Pai. Toda vitória pertence a ti, Senhor. Todo louvor, Oh, aleluia. Sairemos bem vitoriosos, Senhor. sem ti não estaria aqui. Mais uma vez. Toda glória, toda vitória, eu sei, pertence a ti. Toda honra, todo louvor entrego a ti, porque
aleluia, sairemos vitoriosos, porque toda honra e glória pertence a Ele. O Senhor, Ele é general de guerra, Ele é forte na batalha, aleluia, em meio às fraquezas, em meio às lutas, nós sairemos vitoriosos, porque do Senhor é a força, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que aqueles heróis da fé disseram da força, da fraqueza tiraram força. E como é que está a tua força nesta noite? Recebe força da parte do Senhor, aleluia. Só adora o Senhor. Enquanto nós adoramos a Ele, Ele nos reveste de força, Ele renova as nossas forças, Ele nos levanta e nos faz vitoriosos. A vitória é tua no nome do Senhor Jesus, amém. A vitória é tua no nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, dizendo: sonda-me, Senhor, me conheces. Aleluia. O salmista disse isso lá no Salmo 139. Senhor, eu sei que tu me sondas, conheces o meu sentar, o meu levantar. De longe penetras o nosso pensamento, o nosso entendimento, e Ele penetra o teu coração nesta noite. Ele sonda o teu coração nesta noite. Ele sabe os teus temores, Ele sabe as tuas preocupações, mas Ele está cuidando de tudo. Aleluia. Ele está sob o controle de todas as coisas. Aleluia. Então adora o Senhor nesta noite, exalta o Senhor neste lugar. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, E me conhece. Tu nos conhece, Senhor. Quebranta Vai quebrantando os nossos meu corações, coração. vai nos fazendo mais sensíveis na tua presença. Torna-me Aleluia. conforme a Santo, tua santo é o teu nome, Jesus. palavra. Vai nos transformando, Senhor. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Usa-nos, Senhor. Usa esta igreja neste tempo, nesta geração. Senhor, Usa as nossas vidas para a glória do teu nome, Jesus. usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me,
Pousa como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Nós estamos na tua presença, Senhor. Sonda-me. O Senhor sabe o desejo do coração de cada um aqui neste lugar, Senhor. Transforma. De ser usado neste lugar, Senhor, neste bairro. Enche. Oh, Senhor, mas vai transformando-nos. Vai enchendo-nos primeiro da tua presença, Deus, para sermos usados. Oh, Senhor, vai tirando tudo que não te agrada de nós. Perdoa nossas falhas e nossos erros. Nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo, Deus. E enche-nos para sermos usados para a honra e glória do teu nome. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Usa-nos. Estamos disponíveis, Pai, para ti. Senhor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Esteja disponível para o Senhor e Ele vai te usar para a glória do seu nome. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu também quero agradecer, a oportunidade de estar aqui dirigindo este culto. Glória a Deus, o Senhor já falou aos nossos corações através da adoração e vai continuar falando através da palavra, aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor. Então, vamos ouvir aquilo que o Espírito tem para a igreja. Amém? Que o Senhor assim nos abençoe. Obrigado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Nós louvamos ao Senhor por este momento especial do culto, de podermos estar adorando. E eu creio que agora Ele estará falando aos nossos corações. As crianças vão estar vindo para orar, para estarmos orando, elas estarão se dirigindo para a salinha. E antes de orarmos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de João, o capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Estaremos lendo a partir do versículo 46 até o 54. Amém? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 46. Vai dizer a palavra do Senhor. E dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. E informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. E com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe deu, e creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra.
Ó Deus, fala conosco, Senhor, conforme a sua vontade, conforme o Senhor queira ministrar a cada coração aqui neste lugar. Ó Espírito Santo Deus, fala conosco, Senhor, faz a tua vontade em nosso meio. Ó Deus, que os nossos corações estejam sensíveis à tua voz. Ó Deus, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes. Que nós possamos estar usando a tua palavra para a glória, para a honra do teu nome. Ó Deus, faz a tua vontade em nosso meio. Fala com a tua igreja, Senhor. Nós queremos também te agradecer, Pai, pela vida dessas crianças aqui no teu altar, Senhor. Que essas crianças, Pai, cresçam espiritualmente. Que essas crianças sejam alcançadas pela tua palavra também, Senhor, ali na salinha. Usa a professora. Usa, Senhor, a alcançar o coração dessas crianças através da tua palavra. E que elas cresçam amando a tua casa. Amando, Senhor, a tua palavra. Para que elas sejam evangelistas. Para que elas sejam pastores, para que elas cresçam para a glória do teu nome e um dia estejam contigo, Pai, nos céus, Pai, para todo sempre, com todos nós, Pai, para a glória do teu nome. Ó Deus, repreende toda a obra do inimigo contra essas crianças, Pai, e que teu reino avance na vida delas, para a glória do teu nome. Nós oramos e agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ó queridos, a palavra do Senhor aqui no Evangelho de João, capítulo 4, vai estar contando a história, né, de um servo ou de um oficial do rei. E o Senhor, Ele colocou um tema no meu coração nesta noite sobre confiança. Qual o nível da tua confiança? Qual o nível da tua confiança para com o Senhor? E quando nós meditamos sobre confiança, eu estava olhando ali no dicionário, confiança é a crença de que algo não falhará. Confiança é a crença de que algo não falhará. De quem é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a função. E quando nós entendemos isso, que nós servimos a um Deus que nós podemos depositar a nossa confiança nele, que não vai falhar, que ele não falhará, que ele é fiel para cumprir toda a palavra, toda a promessa, tudo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E se nós colocamos a nossa confiança no Senhor, pode ter certeza que não vai falhar. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus, Ele dirigiu-se novamente ali para Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Os irmãos bem sabem que o primeiro milagre de Jesus foi em Caná da Galileia. Foi quando ele tornou ali a água em vinho. Ele transformou. E aquele sinal ali foi tão notório e foi tão tremendo que as pessoas ficaram maravilhadas. O Senhor começou ali, basicamente, o seu ministério ser reconhecido através do milagre de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Então, a notícia correu por todos que moravam ali naquela circunvizinhança. E a palavra do Senhor nos diz que agora Jesus, ele, depois daquele episódio dele transformar a água em vinho, ele retorna para Galileia. Jesus, ele era galileu, né? Ele era daquela localidade, ele cresceu ali também. Sabemos que muitos reconheciam ele, e principalmente depois do milagre que ele realizou ali, todos ficaram maravilhados, e eles muitas vezes procuravam Jesus. Aleluia! E a palavra do Senhor nos diz que ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse oficial, ele era alguém que trabalhava para Herodes Antipas.
ele basicamente não era um rei, era como um governador. Ele era filho de Herodes o Grande, que foi rei de Judá. E ali, quando o seu pai morreu, Herodes o Grande, né, ele dividiu, antes dele morrer, ele dividiu ali o reino foi dividido para os seus filhos. Então, uns ficaram, né, servindo, governando em algumas localidades ali da Judéia, e uma delas foi a Galileia, aonde Herodes Antipas ficou à frente daquela localidade, daquela região da Galileia. E esse oficial servia a Herodes, ele recebia ordens. Sabemos que um oficial do rei poderia ser algum militar, algum soldado, poderia ser alguém que trabalhava na parte administrativa, na organização, mas que estava sobre a ordem do rei, estava sobre a ordem de Herodes. E eu fico imaginando quantas ordens aquele oficial já havia cumprido, quantos mandatos da parte do rei Herodes ali, que chama ele para tomar alguma posição ali e resolver algum problema, e ele lá cumpria, né? Nós sabemos que no tempo presente nós trabalhamos em empresas, estamos à frente ou sobre o direcionamento de chefia, de autoridades, até no Brasil mesmo, estamos sobre obediência às autoridades, e muitas vezes as autoridades ou aqueles que estão acima de nós nos dão ordens sem condições até de cumprir, né? E eu acredito que em algumas situações aquele oficial se sentia com mãos atadas para resolver algum problema, para colocar em prática a ordem de Herodes. E em muitas dessas situações, que ele, quando precisava de algo, eu acredito que ele ia à presença de Herodes e solicitava algo, e solicitava algumas condições para que ele pudesse colocar em prática. Mas nessa situação, ele não tinha como pedir a Herodes. Herodes não tinha como resolver. Herodes não tinha como curar o seu filho. Isso faz me lembrar de quando o Senaqueribe, se eu não estou enganado, ele vai até o rei de Israel e disse que ia lá, ia enviar Naamã, que estava leproso, para que ele fosse curado, né? E a palavra do Senhor nos diz que o rei de Israel, ele ficou ali perturbado. Ele disse: por que ele vai enviar a mim? Acaso eu sou Deus para curar este homem? E o profeta disse: deixa vir a mim, deixa ele vir a mim, porque Deus, ele é o Deus que pode curar, ele é o Deus que pode fazer. Existem coisas que fogem das nossas mãos, que fogem das nossas condições, mas se a nossa esperança está no Senhor, nada está perdido. Se a nossa esperança está num Deus que é poderoso para fazer além do nosso entendimento, da nossa compreensão, se a nossa confiança está nele, ele não vai falhar. Aleluia. E eu fico imaginando aquele oficial indo até Herodes e muitas vezes, só que agora ele ouviu falar que Jesus estava vindo. E o texto vai dizer que, e tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia, versículo 47, para a Galileia, foi ter com ele, e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. O filho daquele oficial estava doente, a Bíblia diz que ele estava com febre,
E eu fico imaginando, né, quando nós estamos com alguma infecção, geralmente dá febre. A Bíblia precisamente não diz qual era a doença que aquele filho do oficial estava. Mas sabemos que a febre, ela é uma indicação que nosso corpo não está bem, né? Quando tem alguma infecção, quando está com algum problema, é o sinal que o corpo dá. E é interessante, queridos, que a palavra do Senhor nos diz que aquele oficial, ele foi ter com Jesus. E ele faz um pedido ao Senhor. Porque quando ele ouviu que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, ele foi ter com ele. E lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Estava doente. O desejo daquele oficial era que Jesus fosse até a casa dele. Que talvez orasse por aquele menino, que colocasse a mão sobre ele e fizesse um milagre. Aquele oficial sabia que Jesus poderia fazer milagres. Aquele oficial sabia que Jesus tinha transformado a água em vinho. Mas talvez ele não sabia que o poder do Senhor era muito além do que ele imaginava. E Jesus, ele fala uma palavra para ele, lá no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Oh, queridos, quando eu meditava nesta palavra, Deus falava tremendamente ao meu coração. Qual é o nível da tua confiança? Porque o Senhor, ele fala primeiro conosco, né? Quando nós estamos meditando na palavra para trazer para a igreja, ele fala primeiro conosco. E o Senhor, ele falava diretamente: qual é o nível da tua confiança? Aonde está o nível da tua confiança para confiar em mim? Para saber que eu vou além das tuas expectativas, que eu vou muito além dos teus sonhos e projetos. Aleluia. Às vezes a nossa confiança em Deus está no nível tão baixo, a ponto que nós só vamos crer se nós virmos algum sinal acontecendo. Não é assim? Às vezes está tudo tão parado, não vemos sinais nenhum da vinda de Jesus. Ei, a presença do Senhor já é um sinal. Quando aquele homem soube que Jesus estava vindo, que o oficial estava chegando ali, já era o maior sinal de mudança do cenário. Mas aquele homem queria que Jesus fosse até a casa dele. Jesus poderia ter ido. Jesus poderia ter ido com ele lá, mas Jesus, ele tinha um propósito. E queridos, quando eu medito nesta palavra, a Bíblia, ela é tão profunda. Quando nós mergulhamos nas Escrituras, nós começamos a entender a profundidade e o propósito do Senhor. O Senhor, ele sempre tem um propósito para conosco. Até a luta que você passa, até as situações que você passa hoje, tem um propósito da parte do Senhor. Nada que o Senhor faz é em vão. Nada que o Senhor faz, nada que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vai cooperar. O que você passa hoje tem um propósito da parte do Senhor, vai cooperar. O que nós passamos hoje aqui, o cenário atual que nós estamos vivenciando aqui, tem um propósito da parte do Senhor. Tudo tem um propósito da parte do Senhor. E ele sabia, irmãos, que ali na Galiléia as pessoas estavam acostumadas já com os sinais, com os prodígios. Eles viram Jesus ali, né, transformando água em vinho. E não só foi esse milagre que aconteceu, foram vários outros milagres que aconteceram lá na Galiléia. E o Senhor, ele tinha um propósito, porque o próprio Herodes Antipas, esse aqui, que o oficial, né, servia a esse rei, ele também queria ver sinal, olha, de Jesus.
Ele ouviu falar porque Jesus não vivia ali na Galileia também. Então Herodes conheceu ele. Herodes ouviu falar de Jesus também. Se você ver lá em Lucas, o capítulo 23, deixa aí marcado, João. E você vai lá para Lucas, capítulo 23, e o versículo 8. Jesus já estava perto de ser crucificado. E ali Pilatos, ele sabendo que Jesus era Galileu, ele diz: não, vou mandar você para ser julgado por Herodes também. Eu vou mandar você para passar por ele. Se você vê aí, diz a palavra do Senhor, Herodes ficou alegre com a oportunidade de ver Jesus, porque tinha ouvido falar ao seu respeito e esperava vê-lo realizar o quê? Um milagre. Em outras traduções diz algum sinal. E ele fez a Jesus uma pergunta atrás da outra, mas não obteve nenhuma resposta. Enquanto isso, os sacerdotes e principais e os mestres da lei permaneciam ali gritando suas acusações. Queridos, a palavra do Senhor nos diz que Herodes ficou feliz porque ia ali interrogar Jesus. E ele, por também ter ouvido falar que Jesus fazia milagres, ele se viu na oportunidade de ver o Senhor realizando milagres, fazendo algum sinal ali, e ele ficou feliz. Não porque ele estimava Jesus, não porque ele ia honrar o Senhor, porque o texto vai dizer que depois ele começa a zombar ali embaixo, se você continuar o texto. E o Senhor sabia, irmãos, do coração de Herodes. E a palavra do Senhor nos diz que ele começa a interrogar a ele, e Jesus não dá nenhuma palavra, não faz nenhum sinal. O maior sinal é a presença dele. O maior sinal é a presença dele na sua vida. O maior sinal de confiança e esperança é saber que ele está presente. E Herodes não tinha a presença do Senhor ao seu favor. Herodes não tinha a presença do Senhor, aleluias, em direcionamento para ajudá-lo a realizar algum milagre. Aquelas pessoas da Galileia estavam preocupadas com milagres, com sinais. E esse Herodes era o mesmo Herodes que o oficial servia. Oh, queridos, como é importante entendermos a palavra do Senhor, quando Jesus disse para aquele oficial, dizendo: olha, se não verdes sinais e prodígios, não crereis. Será que nós, queridos, estamos condicionados a ver sinais para poder crer no Senhor? Será que nós só servimos ao Senhor se estivermos motivados em relação ao futuro, ao que você falou ou pediu, que você colocou diante do altar do Senhor em oração? E talvez você tenha visto tão distante que aquilo aconteça, que pareça que não existe nada se movendo em direção àquilo. São os meus filhos que parece que não ouvem a voz do Senhor. É a minha família que está passando por certo problema. É aquela situação que eu coloquei nas mãos do Senhor e parece que cada vez mais que eu oro, mais fica distante de acontecer. Eu vejo tudo parado, sem se mover. A Bíblia diz que basta uma palavra do Senhor. Basta uma ordem só dada, expressa do Senhor, e o cenário muda. Qual é o nível da tua confiança? Queridos, nós devemos estar cada dia mais esperançosos e confiantes no Deus que nós servimos. Nós podemos estar dizendo
Senhor, está parecendo que nada está favorável, que está tudo parado, que não tem nada acontecendo, mas eu sei que uma palavra só tua, que uma ordem só tua, o Senhor muda da água para o vinho. Que foi o que Jesus fez na Caná da Galileia. Em poucos minutos, se você for ver, queridos, as substâncias, a transformação, o processo de transformação do vinho, é impossível a água virar vinho. É impossível em questão de minutos ou segundos. Mas às vezes o Senhor, Ele trabalha desta maneira. Tudo Ele tinha um propósito, Ele tinha algo para mostrar ou fazer ali naquela localidade. E muitos não estavam compreendendo, talvez o oficial não entendia. Queridos, quando nós trabalhamos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, feito Abraão, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Creu contra a esperança. Porque ele já estava envelhecido, avançado em idade, Sara também já era estéril e já eram avançados em idade. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor envia um anjo, vai até Abraão e diz: olha, daqui a um ano terás um filho. E a Bíblia diz que ele creu no Senhor. E isso foi imputado por justiça. É nós continuando crendo, mesmo que o cenário não seja favorável. É continuar crendo, porque fé, queridos, é isso. Fé não é acreditar quando nós vemos algo, quando tocamos em algo, como se deparamos. Fé é crer sem ver. Veja, Hebreus 11, primeiro. Veja se não é isso que Jesus estava falando para aquele homem. Como ele falou: você só vai crer se ver sinais ou prodígios. Veja se não é isso. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Estou esperando algo. E a prova das coisas que não se vê. Confiar em Deus, confiar em Cristo Jesus, vai além daquilo que eu estou vendo. Está tudo parado. Aos olhos humanos é impossível. Mas quando eu começo a colocar a minha fé em ação, mesmo sem ver, aleluia. Quando eu começo a colocar a minha fé em ação, mesmo diante das situações difíceis da nossa vida, o Senhor vai fazer. Eu continuo esperando. Eu continuo confiando. Porque confiança é a crença em algo que não falhará. Confiança é a crença de que algo não vai falhar. Não vai falhar, não vai falhar. Porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel, irmãos. Foi por isso que Ele disse àquele homem: olha, eu tenho que ir lá na tua casa. Eu tenho que descer contigo, porque se eu não descer contigo, tu não crê que vai acontecer. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, o versículo 24, Romanos capítulo 8, versículo 24, ele diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que se vê com nossos olhos não é esperança. Porque o que alguém vê, como também esperará? Se você está esperando algo, é porque você não está vendo ainda. Então a esperança, irmãos, não está naquilo que nós estamos tocando, apalpando. Não é aquilo que nós estamos vendo ou vivenciando. Esperança, ela vai além do que nós estamos vendo. Confiança no Deus que servimos vai além daquilo que nós estamos apalpando ou tocando. Mas no versículo 25 vai dizer: mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Como está a tua paciência?
Senhor, eu já tenho perdido minha paciência. Senhor, eu já não estou conseguindo mais esperar, porque eu não vejo nada se mover neste favor, nesta direção. Pelo contrário, as coisas só pioram. Mas vai chegar o tempo, irmãos, que o Senhor ele vai agir. Vai chegar o tempo que você vai entender, aleluia. Você não precisa estar vendo os sinais agora, só espera no Senhor. Nós não precisamos estar vendo as coisas acontecerem diante dos nossos olhos para crer no Senhor, para confiar nele. Ele não vai falhar. O teu Deus não falha, o meu Deus não falha. Aleluia. Aleluia. Ele poderia fazer milagres na frente de Herodes, mas ele ficou caladinho. Ele disse: eu preciso fazer o pessoal da Galileia entender que eu vou além das expectativas, dos sonhos, dos projetos. Eu venho além da força humana, do entendimento humano, do intelecto humano. Aleluia. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, irmãos. Então vai aguardando, vai esperando. Vai honrando ao Senhor, vai colocando a tua confiança nele. Isso faz me lembrar do cego Bartimeu, enquanto ele estava ali, que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outros repreendiam para que ele se calasse. Fica calado aí, ele não vai te ouvir. Ele não vai te escutar. Ele não vai vir até você. Ele era cego. E o que ele queria era ver. Aleluia. E quando ele menos espera, Jesus estava diante dele. O que queres que eu te faça? Ele continuou clamando, ele continuou confiando. A Bíblia diz que cada vez que mandavam ele se calar, ele clamava mais. Cada vez que alguém diz assim para você: não vai acontecer, aí você continua clamando. Aí você continua aumentando a sua confiança no Senhor. Aí você continua firme naquilo que você espera, naquilo que você confia, no Deus que você serve. Porque Deus talvez não possa fazer nem como você quer, mas pode ter certeza, Ele vai fazer melhor. Ele vai fazer de uma forma muito melhor. Jesus às vezes não queria nem perder tempo em descer com aquele oficial até a casa dele. Ele diz: vai-te embora, porque quando chegar lá, teu filho vai estar curado. E aí exige confiança. Aí ele vai exigir confiança da nossa parte. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 7. A palavra do Senhor vai nos dizer: porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé, queridos, e não pelo que nós estamos vendo, não pelo que está diante dos nossos olhos. O Senhor disse para Tomé: bem-aventurados que não viram, mas creram. E aquele oficial, ele esperava um sinal do Senhor, ele esperava Jesus ir ter com ele. Mas voltando lá para o texto, lá no versículo 49, depois de Jesus ter dito: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. E rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aleluia. Aleluia. Aquele oficial, sem entender a dimensão do Espírito. A palavra do Senhor nos diz que aquele centurião, que ele disse: Senhor, não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda só uma palavra. Ele entrou na dimensão de Deus. E o Senhor disse: nem em Israel achei tamanha fé. Basta só uma ordem do Senhor e o cenário muda. Basta só, aleluia, a motivação da nossa fé tocar o coração de Deus. Aleluia. Aquele oficial continuou dizendo: Senhor, desce depressa, meu filho vai morrer. Mas o Senhor disse no versículo 50: vai,
Disse-lhe Jesus: o teu filho vive. Aleluia. E o texto vai dizer: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Aleluia. Confiança é isso, queridos. É estar só com a palavra. Você não está vendo ainda, mas a palavra já está no teu coração. Aleluia. Você pode ficar com a palavra de Jesus. Nós podemos ficar com a palavra ministrada ao nosso coração. Ah, pastor, mas já faz tempo. Mas parta segundo o direcionamento da palavra. Aleluia. Siga em frente. Aleluia. Esteja direcionado pela palavra do Senhor. Porque na palavra do Senhor, aleluia, ela não vai falhar. O Senhor já falhou alguma vez contigo? Será que o Senhor já falhou alguma vez conosco? Aleluia. Aquele oficial creu na palavra do Senhor e partiu. Ele foi em direção para a sua casa e a notícia chegou antes de ele chegar na casa. O Senhor já tinha feito a obra. O Senhor já tinha curado o menino. Enquanto ele falava com o Senhor Jesus, o Senhor já estava fazendo um milagre lá. Enquanto nós estamos servindo ao Senhor em conversa, em vez de você, a Bíblia diz que antes que a palavra vinha à minha boca, o Senhor já conhece todas. Salmo 139, cantamos aqui: o Senhor, tu me sondas e me conhece. Às vezes, quando você está se preparando para orar, o Senhor disse: eu já vou começar a realizar o milagre. Ela nem vai ver, ele nem vai ver o sinal acontecer. Quando eles vão ver, é o milagre acontecendo já. Aleluia. Quando ele menos esperar, chega a notícia. Quando menos esperar, aleluia, vamos vivenciar o milagre. E o texto disse, já ele, versículo 51, já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Aleluia. Escuta esta palavra nesta noite. O projeto do Senhor na sua vida, na sua família, não morreu. Não é porque você não está vendo os sinais que está morto. O projeto do Senhor, o propósito do Senhor, talvez a forma que Ele está trabalhando contigo, comigo, é diferente. De muitas pessoas que precisam ver alguma coisa, precisam tocar, precisam ver uma motivação, ou ter algum sinal, é porque o Senhor, Ele sabe da tua confiança nele. O Senhor sabe da tua maturidade espiritual. O Senhor, Ele sabe, aleluia, que mesmo se Ele não mandar ali um sinal, você vai continuar crendo e confiando. E através disso, Deus, Ele tem um propósito. Faz me lembrar de um testemunho de alguém que disse: uma vez eu orei e eu queria que Deus falasse muito comigo, que eu estava sem sentir muito a presença do Senhor. E ele disse que nesta noite que ele orou, Deus deu um sonho a ele. Ele sonhou que ele estava em certo lugar e alguém vinha e tocava nele. E nesse mesmo sonho, depois alguém vinha e falava com ele. E nesse mesmo sonho, depois a pessoa vinha e ficava só perto, não falava, não tocava, só perto dele. E ele, quando ele acordou, ele disse: Senhor, eu não entendi este sonho. Aí o Senhor disse: olha, isso fala de um nível de confiança dos meus filhos. Tem pessoas que eu vou ter que estar tocando nele para crer em mim. Tem pessoas que eu vou ter que estar mostrando sinais. Tem outras pessoas que eu vou ter que chegar e falar, dar uma palavra para animar a fé dele. Mas tem outras pessoas que só de eu estar perto, só a minha presença, ele vai continuar confiante, não vai desistir e vai ser fiel.
O Senhor tem as formas de trabalhar conosco, queridos. Quando o Senhor falou de Lázaro, que Lázaro estava morto, chegou a notícia para Jesus. Jesus ainda ficou 4 dias lá. Disse: vamos ficar 4 dias que eu tenho um propósito aqui. Esse negócio. Deus não está demorando, não. Entenda esta palavra. É porque Ele tem um propósito para todas as coisas. Porque como foi cantado aqui, Ele é um Deus de obras completas. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz. Não tem Herodes que impeça. Não tem senhor ou senhora aqui desta terra que venha impedir. Porque agora aquele oficial não estava diante de alguém que não podia fazer feito Herodes. Ele estava diante do Rei dos Reis. Ele estava diante do Senhor dos Senhores, que é o nosso Deus. Ele estava diante de Jesus dizendo: Senhor, vai à minha casa. Mas o Senhor disse: eu tenho uma palavra, eu tenho uma ordem. Agora esta ordem aqui não é de Herodes, é a ordem do Rei dos Reis. Desce para a tua casa, porque o teu filho vive. Aleluia. Volta para a tua casa. E a Bíblia diz que quando ele creu naquela palavra, ele agarrou aquela palavra, botou debaixo do seu braço e seguiu. Aleluia. Saia daqui com a palavra do Senhor no seu coração. Saia daqui convicto do Deus que você serve. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz no versículo 52: então indagou deles que hora o seu filho se sentirá melhor. E informaram ontem a hora 7ª. A febre o deixou. A hora 7ª era 1h da tarde. E com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele. Olha o propósito. E creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Não só foi a criança que foi alcançada lá, foi toda a casa. O milagre do Senhor é completo. Aleluia. Tudo tem um propósito, queridos. Para você que é servo e serva do Senhor, para todos nós que somos servos do Senhor. O Senhor, Ele não faz nada em desavesso, tudo tem um propósito. Ele trabalha nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele trabalha nos detalhes. Ele vê as particularidades da coisa. A Bíblia diz que Ele esquadrinha o nosso coração. Ele divide em partes pequenas para ver cada pedacinho dele. Aleluia! E Ele vai trabalhando conforme as particularidades. Ele vai trabalhando conforme o nível da tua confiança nele. Ele vai trabalhando conforme as experiências pessoal que você vai tendo com o Senhor. E o Senhor estava trabalhando não só no oficial, Ele estava trabalhando no oficial, na criança e na família toda. Vai chegar o tempo da parte do Senhor. Não é porque está tudo parado que não vai acontecer. Continua confiando no Senhor. Qual é o nível da tua confiança? Qual é o nível que está a tua confiança no Deus que você serve? Recebe esta palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Seja como aquele oficial. Talvez você até pediu prova, mas a ordem do Senhor nesta noite é: se não vides sinais e prodígios, não crereis. Creia. Permaneça firme naquilo que o Senhor falou. Fica de pé nesta noite. O Senhor, Ele é aquele que ministra aos nossos corações. Aleluia. Não tenha sobre ti nem só cuidado, qualquer que seja. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Somente Tu és maravilhoso, Senhor. seria muito para ti. Nós podemos crer, Senhor, confiar em Ti. Tu não vai falhar. É meu, somente meu. Aleluia. Todo Santo é o Teu nome, Jesus. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu,
meu todo o trabalho. É só confiar nele, descansar E nele. o teu trabalho É descansar em mim. Vai confiando no Senhor. Vai descansando nele. Vai levando a palavra contigo, feito aquele oficial. Aleluia. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a Ele e confia. Entrega tudo a mim. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Confia de Jesus. todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Precisamos só descansar no Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Nós ficamos com a Tua palavra. Nós continuaremos confiando, Senhor, confiando e esperando. Não precisamos ver os sinais, porque sabemos que o Senhor é fiel para cumprir toda a palavra. Que o Senhor vela para cumprir as suas palavras, as suas promessas. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. É somente dele. E o teu trabalho é descansar em mim. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio, Pai. Oh, Senhor, os nossos olhos contemplam pela fé, Pai, o que o Senhor vai fazer. Oh, Deus, não andamos mais por vista, mas por fé, Senhor. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ó Deus, que sejamos como aquele oficial, Pai, que ouviu, aleluia, a ordem do Rei dos Reis, daquele que nós podemos confiar, daquele que nós podemos esperar, daquele que sabemos que não vai falhar. Ó Deus, que nós possamos seguir com a palavra dos nossos corações, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho das nossas mãos não é vão no Senhor. A nossa esperança e confiança está em Ti, Jesus. Obrigado por esta palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Ó Deus, que o nível da nossa confiança nesta noite seja aumentado. Aleluia. Que o nível da nossa confiança, aleluia, alcance o teu coração. E o Senhor dispense a palavra para aquilo que lhe apraz, para o propósito que o Senhor tem para conosco. Para a glória do teu nome. Obrigado por esta noite, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, e nesta igreja. Faz o teu querer, faz a tua vontade, faz conforme o teu querer e a tua vontade. Nós oramos, te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os cultos permanecem os mesmos. Amanhã haverá, irmã, culto de oração. Culto de oração às 3 horas da tarde. Aquele que puder vir, esteja aqui em nome do Senhor Jesus. Quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra do Senhor. Esteja junto conosco aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe você que nos assistiu e todos
esteve aqui junto conosco.